Olá pessoal, meu nome é Bruno Rodrigues e hoje eu trouxe para cá, para a roda, para nós conversarmos algumas reflexões muito interessantes envolvendo inteligência artificial. Elas vão roubar o nosso trabalho, elas vão, enfim, o que vai acontecer. Quero agradecer você que faz parte desse projeto, acompanhando, assistindo, compartilhando, dando sugestões, onde nós nos baseamos muito na psicologia, em filosofia, na ciência. Aliás, tem um livro aqui muito interessante que acabou de chegar, eu ainda não li, Ciência da Vida Após a Morte. E não é algo religioso ou espiritual, é algo científico. O Alexandre Moreira Almeida, aproveitando para fazer uma propaganda dele, é um dos maiores psiquiatras do mundo, é brasileiro, é jovem ainda, e ele faz um trabalho incrível, muitos artigos científicos, um trabalho acadêmico impressionante sobre a ciência da vida após a morte. Quem tem interesse no assunto, vale a pena pesquisar. Estava aqui na mesa, eu resolvi falar. Desse outro lado, só de curiosidade, Edgar Morin, aqui um livro em francês. Eu acabei de ler esse livro no português, na tradução. Enfim, no francês dá para arriscar e entender algumas coisas, mas não na totalidade. Bem interessante. Bem, antes de entrar no tema de hoje propriamente dito, eu quero agradecer aos nossos assinantes do Mude de Via. O Mude de Via, ele foi lançado no dia 25 de maio de 2023. Então, ele está completando um mês. E vou até falar aqui, nós temos 63 assinantes. E é um projeto maravilhoso. Quem tiver interesse, você está convidado a fazer parte. Deixa eu dizer primeiro que o link está na bio, está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser é só clicar. Mas link do quê? O que é o Mude de Via assinatura? Como que eu explico? Primeiro, são várias coisas. O assinante, ele tem direito a fazer parte de um grupo seleto, um grupo exclusivo, onde nós interagimos, onde nós conversamos, onde nós nos ajudamos. É um grupo do WhatsApp, que fica a maior parte do tempo fechada, abre de tempos em tempos, e faz um mês que começou. Mas nós já temos tido experiências ótimas, o pessoal se apresentando. Fora isso, nós temos alguns encontros no Zoom. Esses encontros são fechados. As 2 próximas quintas-feiras teremos esses encontros no Zoom. Encontros fechados só para os assinantes, onde nós refletimos juntos sobre um tema e saímos de lá com algumas aplicações práticas, porque acreditamos muito nisso, na importância da prática, no sentido de colocar em prática, sair da teoria apenas. A teoria é importante, ela tem seu espaço, mas o fazer, a prática é muito importante. Nós, por exemplo, um dos encontros, nós falamos da importância de criar vínculos, de fazer uma agenda, não apenas agenda de compromissos de trabalho, mas uma agenda pessoal para incluir nossos amigos, as pessoas que nós gostamos. E o pessoal fez isso. Teve outro dia que nós nos encontramos e nós estávamos pensando como que a gente pode fazer para correr menos. Olha que legal o tema do encontro. E aí nós assistimos juntos um episódio e depois ficamos conversando o grupo. Porque assim, nós acreditamos que não há receita de bolo. Ninguém ali, nem eu e nem ninguém vai chegar e falar, olha, o ideal para correr menos no dia a dia é fazer isso, isso, aquilo. Não. Nós acreditamos na diversidade. Então sim, trazemos conceitos, linhas teóricas diferentes, abordagens diferentes, filosofia, filósofos diferentes e acredito na importância da opinião de cada um. Eu não preciso concordar, não preciso seguir, mas a diversidade, a pluralidade é enriquecedora. E às vezes uma pessoa faz um comentário aqui, eu acho que fazer isso é muito importante para eu viver o presente. Outra pessoa fala o oposto, algo parecido, e a gente vê um lado que nós nunca tínhamos visto, isso é enriquecedor. Mas o Mude de Via, ele é uma assinatura, tem uma plataforma onde nós temos ali alguns episódios, são 21 episódios onde eu gravei reflexões sobre a vida. Cada episódio tem um tema diferente. Todos focados em olhar para dentro, uma viagem interior, refletindo sobre a vida, o dia a dia, paz, família, enfim.
dinheiro. É muito interessante. E custa R$ 55 por mês. Você cancela quando quiser. Quem quiser ficar um mês só, experimentar e depois cancelar. Quando você assina, você já tem ali 5 episódios disponíveis. E depois abrem mais alguns e assim em diante. Então, fora os episódios, tem um grupo do WhatsApp, tem os encontros. E assim nós estamos formando uma grande comunidade de pessoas que buscam viver uma vida integral. O que é uma vida integral? É uma vida que não é fragmentada. A maioria de nós, das pessoas da sociedade, vivemos em pedaços. Tentamos viver, tentamos existir. E viver integral é muito importante. Então fica aí o convite. Falarei sobre o Mude de Via outras vezes. Mas hoje, agora entrando aqui na aula, quero refletir sobre inteligência artificial. Esse não é um tema novo. É um tema da moda, mas não é um tema novo. Décadas e décadas que já se fala em inteligência artificial, décadas e mais décadas. Atualmente, principalmente depois do chat GPT ou chat GPT, quem prefere, eu nem vou conseguir no inglês, mas é tal da inteligência artificial, que não existe só o chat GPT, existem muitas aplicações. Na China, por exemplo, toda semana surgem novas startups cuidando de inteligência artificial. E aí, gente, a grande pergunta, há várias perguntas, né? Vou até anotar uma aqui que eu esqueci de fazer. Vou fazer agora já. Vou começar por ela. A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos? Não, vou deixar essa por último. Emprego. Não estava nas minhas anotações, então eu ia esquecer. Fica legal terminar com essa pergunta. Primeiro, a inteligência artificial, ela vai alcançar a inteligência humana porque ela se expande cada vez mais. A inteligência artificial, embora o nome inteligência, se for pensar, não tem nada de inteligência. Não no sentido da palavra inteligência. A inteligência artificial, ela é alimentada. Precisa alimentar a inteligência. Ela não cria nada. Ela não analisa nada por si só. Ela analisa baseado em dados, em algoritmo, no que as pessoas colocam ela para funcionar. Ela vai alcançar a inteligência humana? Muita gente diz que sim, que vai ultrapassar. Mas aí, é que assim, muita gente fala sem saber sobre a inteligência humana, sabe sobre a inteligência artificial. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós conhecemos o potencial da inteligência humana? Como que eu falo que vai alcançar? Ou quando falamos isso, que a inteligência artificial vai alcançar o potencial, eu estou me referindo ao pequeno potencial que nós usamos. Se for isso, talvez sim. Porque aquela história que o ser humano usa apenas uma porcentagem do cérebro, é verdade. Nós usamos pouquíssimo. E de alguns anos para cá, cada vez menos. Por quê? Porque cada vez mais facilidades. Antes a pessoa ia lá numa biblioteca pesquisar, ia na Barça, na enciclopédia, decorava, memorizava, pesquisava. Agora está ali no Google, no ChatGPT, entre outras coisas. E aí, em algumas pessoas gera uma preguiça e as pessoas param de pensar, param de criar. Eu não vou escrever um poema. Chat, cria um poema. E aí, a nossa inteligência, nós não sabemos ainda qual é o grande potencial da inteligência humana. Tivemos grandes gênios da humanidade. E não só falando em gênios, tivemos pessoas como nós, eu não sou gênio, pessoas simples, que usaram muito do seu potencial, mas nem perto do todo. Nós não conhecemos esse potencial. Mas sabemos que alguém que exercita, aplica, investiga, essa pessoa pode desenvolver potenciais, mas a grande maioria não está mais fazendo isso. Está numa posição cômoda. Então, como eu falar que a inteligência vai alcançar se nós nem sabemos o potencial? Poderíamos usar mais o nosso potencial. Será que nós usamos toda a nossa capacidade? Imagina. Repito, ainda mais hoje em dia. E uma pena, você que é pai, você que é mãe, incentive seu filho a usar a criatividade, a pensar fora da caixa,
A própria escola, gente, olha, antes da inteligência artificial, no modelo que nós conhecemos, ela incentiva o quê? Respostas prontas. Quantas vezes que eu, quando era criança, ia fazer a prova, eu nem aprendia a lição de fato, mas eu memorizava, eu tinha uma memória boa. Ah, quem descobriu o Brasil? Daí você vai lá e decora e coloca a resposta certa. Você não é convidado a pensar, investigar, deduzir. Tem até o pessoal que brinca dizendo assim: se alguém de 300 anos atrás pegasse uma nave do tempo, viajasse 300 anos para frente e caísse numa escola, ele ia olhar e falar assim, não mudou nada. Porque havia as mesmas carteiras, o mesmo jeito, um professor falando. O problema não é o professor falando, mas há métodos de educação mais avançados, onde a gente estimula o pensamento. Provavelmente a maioria aqui não somos crianças, não estamos mais na cátedra, no banco escolar. Mas nós podemos tentar ser os nossos professores, tentar ser hoje o nosso papai, a nossa mamãe, e sim, incentivar o nosso desenvolvimento. Quer ver um exemplo, gente? E às vezes dói, aprender dói. Em 2021 eu comecei a aprender um idioma novo, e eu percebi uma dor no cérebro. Dor é jeito de falar. Mas eu percebi que sim, áreas do meu cérebro diferentes estavam sendo ativadas. Um esforço para entender, para aplicar, para treinar. Um esforço imenso, que era um esforço que eu confesso, eu já não fazia. Na faculdade eu tive que me esforçar bastante. Eu não fiz no mestrado, mas tenho certeza que se fizesse o mestrado eu teria que me esforçar bastante. Ou quando temos que aprender algo. Mas, gente, às vezes a pessoa compra uma cadeira nova, ela não quer nem ler o manual da cadeira. Ah, não, tem que pensar. Vou dar agora um exemplo meu do oposto. Eu ganhei de presente um telescópio. Já faz mais de um ano. Eu abri o telescópio, tem lá o manual dele, tem um monte de lentes, mas ele não veio montado. Eu queria pronto. E aí, junta a preguiça, uma dificuldade de não querer fazer esforço. Olha, eu agora falando do lado oposto. No lado do idioma, eu me esforcei, aprendi um pouco, e do lado do telescópio, uma hora eu vou ter que encará-lo. Porque a gente aprende, eu comprei esse microfone, ele veio já montado, bonitinho, mas como é importante, é isso que eu quero dizer, esse esforço, essa cognição, ou o lado da criatividade. Como é bom ler poemas, tentar escrever poemas, tentar fazer um desenho, uma aquarela, pegar giz de cera, fazer arte, pintar um quadro do seu jeito. São outras formas, outras áreas do cérebro, a criatividade. Isso o ser humano tem de único. Uma coisa é a inteligência artificial, pegar ali elementos, outra coisa é o ser humano que pode criar algo novo. A inteligência artificial ela não cria algo novo. O novo que ela pode criar é baseado em dados que já tem, que ela foi alimentada. Ah, cria um texto sobre a Revolução Francesa e compara com o Brasil. Beleza, ela faz. Mas um olhar diferente, aquela coisa de criar, não, nós podemos. Nós, seres humanos. Há no ser humano uma questão de simbologia fantástica. A máquina não tem. E ela nem vai ter. Ela pode tentar entender alguns padrões, isso ela faz, mas quando eu falo simbologia, gente, quer ver um exemplo? Estou lembrando aqui de filmes. Digamos que o casal apaixonado, que quando era criança, jovens, adolescentes, fizeram um coraçãozinho numa árvore, e aí, sei lá, eles tiraram um pedacinho da casca da árvore, e sempre que eles mostram para o outro um pedacinho da árvore, eles lembram do amor. Aquilo é único para o casal. A inteligência artificial nunca vai entender que um pedacinho daquela madeira significa amor, nunca vai entender, porque ela trabalha com padrões do geral, a não ser que você tenha uma inteligência só sua. Aquela é uma simbologia que o casal criou. É algo nosso. Isso, nós temos uma capacidade imensa. Criar momentos inesquecíveis.
Hoje mesmo eu peguei um Uber logo pela manhã e ele estava me contando que ele tem vários netos. Ele já de cabelos brancos, contando com muita alegria dos netos. E eu falei para ele assim, que legal, você está criando memórias afetivas para os seus netos. Porque ele diz que ele leva no parque, ele faz piquenique quase todo final de semana. E ele falou assim, e eu tenho uma neta que já é bem mais velha, e essa neta, eu tenho uma foto que eu tirei com ela uma vez, carregando ela nos ombros, e ela estava segurando uma flor específica. E toda vez que a gente brinca sobre essa flor, a gente lembra daquele momento. É uma simbologia única dos dois, de neta e do avôzinho, que nenhuma inteligência vai ser capaz de compreender ou capaz de gerar. Uma coisa é perceber coisas que a maioria faz, sei lá, ler padrões, ler rosto, pessoa assustada, pessoa com medo, é algo geral. Agora, o específico, não. Há criações que nós podemos fazer agora. Eu posso criar algo aqui agora. Principalmente uma simbologia. Quantas vezes, talvez, sei lá, você está ali com alguém num pôr do sol, de mãos dadas, e você sente que aquele é um momento único. Vou contar um exemplo. Ano passado, eu já tinha a Beca é minha filha de 4 patas, uma cachorrinha linda. Hoje eu tenho 2. Ano passado eu tinha uma só. E teve um dia que eu cheguei em casa, minha esposa estava assistindo novela, a Beca estava no sofá, e eu fui, lavei a mão, tal, daí eu sentei no sofá com as 2, e ali a Beca deitou no meu colo, a minha esposa, a Mabel, me abraçou. Eu nem gosto de assistir novela, já gostei mais, hoje, enfim, gosto mais de séries. Mas eu tava ali, e aí, gente, eu comecei a sentir uma coisa gostosa. Eu comecei a sentir o calor das 2, a Beca, o batimento cardíaco dela, o calor da mão da Mabel. E ali, gente, eu relaxei, porque geralmente eu fico pensando em muitas coisas. Pensando no trabalho, em projetos, no livro que eu li. Mas naquele instante a mente parou. E eu comecei a curtir. Elas não repararam, mas eu comecei a chorar. E veio o seguinte pensamento na minha cabeça. Não tem nenhum outro lugar no mundo que eu queria estar nesse instante. Paris? Não. Enfim, podia falar várias outras cidades? Não. Ali, com elas. Foi tão gostoso, gente. Imagina a inteligência artificial tentando entender o que está acontecendo. Por que ele está chorando? Ele sempre senta aí no sofá com ela, mas normalmente pensando em 1000 coisas. São momentos únicos. Você vai para uma viagem inesquecível no litoral, mas você foi com a sua mãe, que você não viajava há muito tempo, e mais uma amiga, e aí, sei lá, você volta e pega uma pedrinha ou uma concha e vai guardar aquilo. E sempre que você olha, você lembra daquele momento. Beleza, concha na praia tá muito fácil de associar, mas às vezes é uma outra coisa que você guardou. Qualquer coisa. E nós criamos essas associações. Nós temos essa capacidade simbólica. Recentemente eu fiz uma pós-graduação sobre psicossomática no viés junguiano. Eu já tinha feito antes uma especialização no viés mais psicanalítico. Gosto muito da psicossomática, que estuda as ligações das emoções com o corpo físico, com o soma. E é impressionante a capacidade nossa de simbolizar. E assim, terapeuticamente falando, quando alguém está doente, com alguma questão física, a pessoa tentar entender simbolicamente o que aquilo significa para ela. Nós damos significados para as coisas. E não é que tem um significado geral. Então isso acontece em todo mundo. Não, culturas diferentes. Qual o significado disso que eu estou sentindo, que eu estou passando? O que essa doença que eu estou passando significa para mim? Geralmente ninguém para pensar nisso. Geralmente a pessoa só vai para o hospital, a medicação, mas existe sim um lado também simbólico. E alguém que caiu aqui de paraquedas pode pensar, imagina, não existe isso. Existem muitos estudos que mostram, como eu falei, uma pós-graduação que eu fiz inteira.
Nós temos essa capacidade de simbolizar, que é incrível. E aí podia dar muitos exemplos, mas não é o tema de hoje. Se vocês quiserem, comentem aí pensando nesse tema. Quer ver uma outra coisa do simbolismo? Às vezes a gente ouve uma música e na hora que ouve uma música lembra de uma pessoa, lembra de uma situação, lembra de uma época da nossa vida. Eu gosto muito de Legião Urbana, minha banda preferida. O último álbum da Legião não é o meu álbum preferido, mas tem algumas músicas muito boas. E tem uma música lá que eu sempre ouvia quando eu saía para estudar na época do ensino médio. Eu tinha meus 16, 17 anos. Sei lá por que eu colocava aquela música, mas sempre ouvia. Talvez até era uma fase, eu que estou achando que era sempre. Mas quando eu ouço essa música hoje em dia, gente, eu sinto o cheiro do perfume que eu usava na época adolescente. Eu lembro do rádio, do rack, da sala de casa. Vem tudo na minha cabeça. Imagina que a inteligência artificial vai perceber isso. É uma capacidade única nossa de simbolizar, de dar significado. E aquela música significa muito para mim por algumas questões. Dessa fase. Não por qualquer outro padrão, sabe, gente? E claro que sim, a inteligência artificial pode fazer coisas incríveis, está fazendo, vai continuar fazendo. Mas aqui, ó, eu quero trazer só mais algumas questões. Já estou terminando, tá? Sonhos. A capacidade nossa de dar significado para os sonhos. É incrível. Nossa. Enfim, por exemplo, recentemente eu estava participando de uma certificação profissional, eu estou sempre estudando. Nessa certificação, teve muitas vivências terapêuticas que mexem com a gente, e ali várias questões mexeram comigo e eu percebi algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Que bom. Aí no mesmo dia eu tive um sonho. No sonho, eu sonhei que eu estava numa moto e alguém controlava a moto pelo controle remoto e fazia eu ir por vários lugares que eu não queria ir. E aí quando finalmente eu consegui sair da moto, eu corri até um carro, meio que eu roubei, achei, abri um carro e eu comecei a dirigir o carro para onde eu queria ir. Acordei. Um sonho bem real. A parte da moto foi horrível. E aí, gente, na hora me veio muito claro o significado do sonho. Eu estou dizendo que é uma mensagem, pode ser meu inconsciente mostrando algo para mim, mas o que eu estou dizendo aqui agora é o significado que eu dei para o sonho. Nós podemos dar significados. O que eu entendi disso? Até hoje, pessoas estão controlando a minha vida numa área específica, porque eu deixei. Mas agora eu vou dirigir a minha vida. Olha que legal. Eu fiquei tão feliz com esse sonho. E as vivências que eu comentei que eu estava fazendo, basicamente eu percebi que em algumas partes da minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu faço, aconteço, realizo. Mas em outras, eu estava sem voz de ação, eu estava deixando as pessoas me levarem. Eu não queria fazer algumas coisas, mas eu acabava fazendo. Sei lá, entrar num projeto, não quero mais, mas ia. E não é culpa dos outros. Eu que estava deixando. Meio que no controle remoto, meio no automático. E aí eu percebi, nas vivências, chega, vou assumir para mim. Lembra a última aula sobre assumir o controle da sua vida? É sobre isso que estamos falando. Então, olha só, dar significado para o sonho. Você pode dar significado para o sonho. Deve. Enfim. Eu ia comentar sobre narrativas. Tem até um livro aqui atrás chamado A Praça e a Torre, ou A Torre e a Praça, está aqui em cima, que fala muito sobre narrativas, é de um historiador inglês. Mas eu quero encerrar a aula, para não ficar muito grande, dizendo o seguinte. Eu até ouvi uma filósofa muito interessante falando isso. Nós ficamos preocupados se as máquinas vão tomar o nosso lugar,
mas faz muito tempo que nós estamos tomando o lugar das máquinas. Como assim? Quando nós estamos vivendo no automático, máquina que vive no automático. Muitas pessoas são verdadeiras máquinas. Acordam, trabalham, dormem, comem, reproduzem, acordam. Máquinas. Quando nós só ficamos fazendo as mesmas coisas sempre, celular, vendo informação, reproduzindo. E nas eleições nós vimos isso, né? Era impressionante. Seja qual fosse o lado da pessoa, como se tivesse que ter um lado, ela via informações ali, eu sei lá se a pessoa acredita, ou mesmo sem acreditar, ela espalhava e brigava com a outra. E tem várias informações que eu sei que são mentiras dos dois lados, mas os defensores brigavam. Ah, porque o meu candidato, porque o seu... E eu olhava aquilo e pensava, gente, eles não sabem que é mentira isso? E eu ficava na dúvida. Eles sabem que é mentira e mesmo assim estão falando? Ou eles acreditam mesmo que é pior? Porque nós estamos dopados, vivendo como máquinas. Veja, gente, uma coisa é alguém falar, eu quero votar nesse candidato ou naquele por tal motivo. Nós tivemos que votar, todo mundo votou em alguém. Confesso que eu não queria ter votado em nenhum dos dois, mas enfim, não é o tema de hoje. Que pena ter que procurar o menos pior, espero que apareçam pessoas mais interessantes. Mas a grande questão aqui é acreditar nas narrativas criadas, é viver no automático. E quando fazemos isso, nós permitimos que pessoas nos controlem. Ah, porque eu vi, mandou no grupo do WhatsApp. Gente, quantas pessoas que não se cuidaram na pandemia porque viram mensagem no WhatsApp? Ou que tomaram remédios que não deviam tomar porque viram mensagem no WhatsApp de pessoas que não têm nenhum conhecimento. A pessoa mandar o que quiser. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Duvidar, questionar, não viver como máquina no automático. Então, as máquinas vão tomar nosso lugar. Nós já vivemos como máquinas há muito tempo. Na verdade, está na hora de nós pararmos, sair do lugar das máquinas e assumir novamente o nosso lugar de humanos. De humanos. Pensar, criar, questionar, duvidar, dar vida. As máquinas vão pegar os nossos empregos? Depende. Alguém que só faz alguma coisa automática? Provavelmente sim. Provavelmente alguém que só tem o trabalho operacional vai ter uma inteligência artificial, uma máquina que vai fazer aquilo. Então, mas alguém que trabalha pensando, criando, executando... Não. Eu assisti um documentário recentemente sobre inteligências artificiais, foi até da Globo News, muito bom. Se eu não me engano, chama Robô Sapiens, pesquisem. E mostrou lá uma frota imensa de tratores que funcionam sozinhos. Claro que algumas pessoas que trabalhavam não estão trabalhando, mas algumas pessoas cuidam da frota onde elas estão. Quem trabalha com criatividade, quem trabalha criando, quem trabalha dando significado. Então sim, quem faz coisa operacional, fazer caneta. Agora, qual o uso que eu vou dar para essa caneta? Qual o significado que eu vou dar para o uso que eu fizer? Aí vai ter espaço sempre. Sempre, sempre, sempre. Sejamos mais humanos. Sejamos mais humanos. Temos sido muito máquina. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Clica no link da descrição para conhecer o Mude de Via. Experimenta, assina por um mês, R$55. Imagina uma aula dessas e depois abrir para um grupo conversar, falar, duvidar, discordar. Bruno, eu discordo, eu acredito em tudo do meu WhatsApp. Tudo bem, você tem a sua opinião. E não vai ter briga porque a gente acredita na importância da diversidade. Mas tem só um caminho certo. Mentira. Mas mentira. Quando a gente pensa assim, a gente está se fechando. É tão bom se abrir, dar uns passos para trás para ver o amplo. Tá bom, gente? Beijos, abraços. Até a próxima.